Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Eu já vou entrar em contato direto com ele, Bruno Voloche. Tudo certo contigo, Voloche? Qual é a sua cravada do dia, meu caro? Boa noite, Rafael. Boa noite aos ouvintes da FM O Tempo, companheiros. Olha, Rafa, a desmoralização das entidades esportivas. E eu, há mais ou menos uma semana, escrevi que esse episódio todo envolvendo Wallace, CBV, suspensão daqui, de lá, comissão de ética, etc., acabaria em pizza. E acabou em pizza. Você escolhe o sabor, é rodízio, é à la carte, como você quiser. Não estou dizendo aqui quem tem razão, quem deixa de ter razão, porque para mim isso sempre foi um imbróglio político. O Wallace reconheceu o erro dele, foi punido, acabou. Mas depois passou a ser perseguição. E se o Wallace foi suspenso por 90 dias e vai ter que ficar afastado 90 dias, por que o Radamés Latari foi absolvido? Se esse foi o principal responsável por toda essa confusão, porque não teve peito para assumir a postura de dirigente quando foi chamado no início dessa confusão toda envolvendo o Wallace. E aí quis ficar bem com todo mundo e acabou ficando mal na fita. A informação que eu tenho é que Renan Dalzotto, Bernardinho, Sheila e Evandro do vôlei de praia foram a Brasília na semana passada e pediram pelo vôlei brasileiro. E parece que teve a interferência interna que deu jeito. O que isso significa dizer? Que muita gente não tem vergonha na cara. Precisaram do Wallace assinar para livrar a cara do vôlei brasileiro. Precisa dizer mais alguma coisa, Rafael? Voloche, eu tava vendo a matéria mais cedo, até a discussão nas redes sociais, né? Porque é um tema que sempre dá pano pra manga. E assim, eu confesso que não entendi muito bem, né? Do nada, essa pena que era algo pesadíssimo, do nada vira o jogo e muda tudo, né? Mas Brasil, né, Voloche? Brasil é isso aí mesmo, né, meu cara? Estamos acostumados. O famoso jeitinho brasileiro. Exatamente. Só que, quando as pessoas dizem, não, as coisas melhoraram, não existe mais isso, não existe mais aquilo, e eu tenho provas, eu falei. Aliás, o Pedro, se for participar daqui a pouco do programa, ele vai lembrar disso. Eu falei, vai acabar em pizza. Eu passo a escrever de balé ou turf no meu blog se o Brasil ficar fora da Olimpíada no vôlei. Era praticamente impossível, né, Voloche? Brasil ficar, abraço pra você, boa noite, Brasil ficar fora de Pan-Americano, Sul-Americano, Pré-Olímpico, Olimpíada, o Brasil ficar fora, eu acho que não ia chegar nesse ponto de forma alguma, deram um jeito pra coisa não ficar pior, né? Um grande abraço, Seabra, boa noite pra você também, companheiro, óbvio. Agora eu fico pensando o seguinte, Seabra, pra que então fazer esse teatro todo? Essa encenação, não, vamos suspender, assustar todo mundo. Eu entrei em contato, quer dizer, a gente conversou por WhatsApp com alguns atletas e tal, o que você acha que vai dar? Eu falei, não vai dar em nada. Esquece, não, mas a gente pode ficar fora da Olimpíada, imagina, cara. Você tá no Brasil, esquece. Não tem chance. Ô, Voloche, diga lá, Léo. E rapidamente, um forte abraço ao Voloche. O pano de fundo era político, como disse o doutor Tiago, que participou conosco aqui semana passada. Eu perguntei pra ele esse caso, Wallace. Ele falou, é isso que o Bruno tava falando aí, é perseguição, virou isso tudo por causa de política. Agora, aí, né, ainda bem que o Bernardinho, a Sheila, quem mais que acabou indo lá em Brasília, o Evandro, né, que você falou, ainda bem que foram lá, pediram pelo vôlei e falaram, gente, beleza, tá bom. E ficou feio,
porque, mais uma vez, né, foi feito um terrorismo e aí baixaram a guarda, todo mundo ficou satisfeito. Me lembrei muito da época do Ricardo Teixeira. Se entrar na Justiça Comum, o Brasil não vai disputar a Copa do Mundo. Já vinha tipo um terrorismo encomendado lá da CBF para não tirar o todo poderoso Ricardo Teixeira. Difícil, hein? Ô, Rafa, pede desculpas aí ao Lélio. Eu fui reprovado no teste de leitura labial porque eu tô sem o retorno do Lélio. Poxa eu não vida. consegui ouvir rigorosamente nada que o Lélio falou. Peço mil desculpas ao Lélio, mas transmito meu abraço aí. Eu até vou traduzir aqui, viu, Voloche? Ele estava falando sobre o que aconteceu mais ou menos na época da CBF com o Ricardo Teixeira, que ele falou: se botar a gente na justiça comum, o Brasil vai ficar fora da Copa do Mundo. Que já tinha aquele terrorismo, né, por parte da entidade desportiva para que não levassem isso para uma outra esfera, e no final das contas não aconteceu absolutamente nada. Inclusive o pessoal tá verificando aí a questão do seu retorno para ver se você volta a escutar o Lélio Gustavo. Agora, ô Voloche, só uma outra questão acerca desse caso Wallace. Teve uma parada que o COB não reconheceu a final da Superliga. Diz que o resultado de nada valeu. E o próprio Minas Tênis Clube, que poderia ser uma parte interessada em querer a anulação daquele jogo, que a gente transmitiu, inclusive estive contigo e com a Débora Elisa na ocasião, o Minas falou que simplesmente, bicho, já tá lá, tá decidido, deixa arder e deixa pra lá. Você acha que poderia ter alguma ziquezira nessa história toda, Perdão, Voloche? Imagina, o COB tá desmoralizado. Quem que reconhece o COB depois disso? Tá falando em reconhecimento? Quem que vai reconhecer o COB? Imagina, chance zero disso acontecer. Rugas de preocupação na diretoria do Sada Cruzeiro, chance zero, nem o Minas vai se manifestar. Imagina, agora, o único erro que existe nessa situação toda, eu tava lendo algumas pessoas da imprensa que escreveram errado. Ainda que a CBV seja obrigada a interferir, tirar o título do Sada Cruzeiro, não muda nada. Muda sim, porque o Sada Cruzeiro, não sendo campeão da Superliga, o Minas seria campeão. E aí o Sada Cruzeiro jogaria sim o Sul-Americano como campeão da Copa Brasil. E São José, que fez a finalíssima da Copa Brasil com o Sada Cruzeiro, ficaria fora do Sul-Americano do ano que vem. Então mudaria sim, as pessoas saem escrevendo sem saber o regulamento, sem saber o que vale na prática. Mas não vai acontecer rigorosamente isso. Você acha que os caras estão preocupados com o que o COB vai achar? Nem o Minas vai se ver. O Minas já chegou no vice-campeonato, para ele tá ótimo, não era nem para estar na final depois da sacanagem que fizeram com o Neri Tambeiro lá, enfim. Mas de qualquer forma, o COB não assusta mais ninguém. Tá certo. Eu acho que o Lélio te ouve agora, viu, Voloche? Tem alguma pergunta para ele, Lelão? Não, escutei tudo aí, eu concordo. E a única coisa que você deixou de falar, que você resumiu bem, é que esse negócio do Wallace aí foi puramente político, como havia dito o doutor Tiago, que é um especialista em direito desportivo. Ele falou, isso aí, o pano de fundo é político e não deu outro. Agora, tomara que, tudo se resolva o mais rápido possível, e concordo com o Voloche quando ele diz, e agora quem reconhece o COB também? Desmoralizado, pô. É isso aí. Exatamente. Prazer, agora sim consegui ouvir o Lélio, exatamente. E foi o que eu disse na época, Lélio. Você quer penalizar? Suspende o CNPJ da CBV e suspende o CPF do Wallace. Agora você não pode interferir no cara como atleta. Ponto. Agora, e esse Fla-Flu aí hoje, já que o Rafa não te pergunta? Era a minha pergunta agora. Quem vence, Voloche? Então, eu tenho uma opinião sobre o Fla-Flu de hoje, que é a seguinte: eu acho que vão ser dois times muito cautelosos, porque Copa do Brasil, você sabe que são dois jogos, evidentemente, o ouvinte sabe disso. Então eu acho que hoje o Diniz, com ou sem Remedinho, e o Sampaoli, eles vão dar uma segurada nos dois times. Acho muito difícil que o Fla-Flu hoje defina alguma coisa quem passa para as quartas de final. De qualquer maneira, é um jogo cercado de muita, mas muita rivalidade e expectativa, Principalmente que o Fluminense está engasgado na goela do Flamengo depois da decisão do Campeonato Carioca. Agora, só para terminar, uma perguntinha para todo mundo. Quem foi o responsável pela contratação do Marcinho no América? Quem acreditou que o Marcinho
poderia voltar a jogar futebol depois do episódio lamentável que ele se envolveu aqui no Rio de Janeiro. Eu conversei com um dirigente do Atlético, depois que ele foi jogar lá no Paranaense, disse que o Marcinho pode ser tudo hoje, menos jogador de futebol, que ele tem seríssimos problemas psicológicos. A gente não botou muita fé não, né? Nos jogos que eu comentei aí, futebolisticamente falando, Voloche, os jogos que eu comentei do América, inclusive no clássico agora, Cruzeiro 4, né? Cruzeiro 4-0 no América, o Marcinho até hoje nada, não mostrou nada. O América tinha o Nino Paraíba, tinha o Arthur, que estava aí como titular absoluto, deitando, nadando de braçada, o Nino Paraíba, que estava tendo muita chance, que não mostrou também aqui veio, e o Marcinho muito menos, viu? E por isso que eu tava defendendo a entrada de um menino menino não, né? De um rapaz de 19 anos pra jogar futebol no lugar dele. Triste agora. Eu discordo do Bruno Voloche, hein? Eu já até falei, pra mim o jogo hoje é tipo bang bang lá no Maracanã. É 4-3, 4-4. Eu tô acreditando nisso. Tomara. Agora, essa questão só do Marcinho, pra encerrar, eu me lembro que na época do Botafogo, quando ele tava realmente jogando bem, o Tite falou que ele poderia ser convocado pra seleção. Talvez ali tenha começado os problemas emocionais do Marcinho mais sérios do que qualquer outra coisa. Ele acreditou nisso. Às vezes o sucesso sobe a cabeça também. É muita coisa, né, cara? É muita coisa. Fato é que a parte, né, não desvinculando o Marcinho Pessoa do jogador, tá? O fato que ele fez, o crime que ele cometeu, obviamente está ligado ao Marcinho jogador. Mas futebolisticamente falando, aqui no América ele ainda não aconteceu não, viu, Voloche? Ainda não. Ainda bem que você tá sentado, se for esperar ele acontecer, não fica sentado, muito vai esperar muito. Arrumar aquelas maçanetas de porta de igreja barroca pra eu esperar deitado, que é mais confortável, mais tranquilo. Voloche, amanhã você volta aqui no Tempo Esportes, fechado? Claro, vai ser um prazer, bom programa pra todos aí, saúde, obrigado produção, Lélio estava firme e forte aqui no finalzinho, obrigado, saúde a todos. Valeu, Bruno Voloche conosco aqui em O Tempo Esportes.